Fala pessoal, tudo bem? Como estão? Meu nome é Bernardo Mortosa. Bem-vindos ao canal LaFisi, o canal da Fisiologia do Exercício no YouTube. Eu sou participante do Laboratório de Fisiologia do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, do CTE, o Centro de Treinamento do UFMG, e hoje vou estar apresentando para vocês o artigo intitulado Variabilidade da Frequência Cardíaca Diária de Nadadores Paralímpicos Medalhistas de Ouro, uma investigação de 17 semanas. E eu fui orientado pelo professor doutor David Gonçalves. Bom, para conversar, né? Sempre curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Bom, esse é o título original do artigo, ele foi publicado na Journal of Sports Health and Science e foi escrito por esses autores. Para começar, os autores começam introduzindo a lógica de que o treinamento é como uma balança. Ele tem momentos de alta carga, de alta intensidade, e momentos de recuperação e descanso. Não é balanceado dessa forma, mas essa seria a lógica principal do treinamento. Nós vemos que a recuperação e descanso é o momento onde ocorrem maiores adaptações ao treinamento. E, apesar disso, ainda é o menos investigado na literatura atualmente. Então, hoje, vamos debater aqui um pouquinho sobre uma das metodologias ou uma das ferramentas que nós possuímos para poder medir aí as adaptações na recuperação e no descanso do treinamento. E uma das formas de analisar a recuperação ao treinamento seria a medição da variabilidade da frequência cardíaca, ou AVFC. Mas o que é a AVFC? Nós sabemos que a frequência cardíaca seria a medição de batimentos cardíacos durante o intervalo de 1 minuto. Mas o nosso coração não funciona como um relógio muito bem cronometrado, onde os intervalos entre os batimentos são sempre iguais. Então a imagem seria um pouco mais próxima dessa aqui. Há um intervalo, uma diferença entre o tempo de intervalo entre cada batimento, ou seja, a variação entre cada par de batimento, ou seja, o intervalo RR. E a medição de quais são essas diferenças entre esses intervalos, seria a variabilidade da frequência cardíaca. E o que isso demonstra para nós? Bom, demonstra um equilíbrio ou um desequilíbrio entre os sistemas autônomos cardíacos, ou seja, o sistema parasimpático, responsável por diminuir os batimentos cardíacos, e o sistema simpático, responsável por aumentar os batimentos cardíacos. E vamos pensar o seguinte, então. O sistema simpático é responsável por aumentar, se ele está mais ativo, então vai ser mais batimentos durante um intervalo de 1 minuto, e teremos intervalos menores. A variabilidade vai ser menor, então. Teremos uma baixa VFC se o sistema simpático estiver mais ativo. E o contrário, se o sistema parasimpático estiver mais ativo, menos batimentos durante 1 minuto, teremos aí a alta variabilidade da frequência cardíaca. E para que serve, então, a medição? É um sistema simples e não invasivo. Como eu falei, ele é um indicador do controle cardíaco do sistema nervoso autônomo, parasimpático e simpático, e ele pode ser utilizado em diferentes populações. O que é esperado, então, dentro do treinamento, das flutuações dessa medição da VFC? É esperado que em períodos de treinamento e competições, aqueles períodos em que o estresse nos atletas é maior e o simpático está mais ativo, haja uma diminuição na flutuação da VFC. Em períodos de polimento, antes das grandes competições, seria aquele momento em que a intensidade diminui e coisas mais específicas são trabalhadas, há aí um aumento da flutuação, exatamente porque o simpático não vai estar tão ativo assim. Bem, mas fica aí a dúvida se esse fato é o mesmo em atletas amputados ou atletas com deficiência. E é por isso que os autores desse artigo objetivaram examinar variações cardíacas autônomas em nadadores paralímpicos durante a preparação para os Jogos de Londres de 2012. Além disso, eles objetivaram comparar e analisar 3 diferentes atletas com deficiências durante um monitoramento de 17 semanas. Bom, como foi aí a metodologia que eles utilizaram? Para a amostra, foi realizado com 3 atletas esse estudo. Esses atletas eram nadadores paralímpicos, né? Um atleta era deficiente neuromuscular e 2 atletas eram deficientes físicos, eram deficientes amputados. Todos os 3 eram top 3 em suas categorias, estavam no mínimo 5 anos competindo e tinham uma média de 28 horas por semana de treino. Eles eram os tops dos tops. Bom, e como foi aí demonstrado o treinamento desses atletas durante essas 17 semanas? Houve uma divisão por semana, onde demonstra aqui pela tabela 2 quantos quilômetros foram nadados durante cada semana até Londres, e também houve aí uma divisão por períodos de treinamento, onde o objetivo do treinamento era diferente. O período de velocidade, a intensidade era maior e o volume era mais baixo. Períodos aeróbicos, o contrário acontecia. Havia períodos de qualidade também, onde era um mix entre esses 2 períodos, velocidade e aeróbico. E o período de polimento, antes da competição, onde a intensidade era muito mais baixa e coisas mais específicas do treinamento eram analisadas. Os autores separaram por semanas e por períodos. Os períodos foram aí uma média do que eles nadaram durante essas semanas. Quais foram os procedimentos? Houve medições da VFC diariamente, por 10 minutos. Os próprios atletas faziam essas medições assim que eles acordassem.
era realizada por uma cinta, né, cinta de medição de frequência cardíaca, e como essa é demonstrada aqui pela imagem, e era realizado em decúbito dorsal ou posição supina. Como a gente quer analisar a variação né, diferenças e flutuações da variação da frequência cardíaca, foi feito um estudo por 17 semanas para examinar exatamente o efeito diário e também o efeito semanal. Bem, quais foram as variáveis em que a VFC foi analisada, então? Houve variáveis lineares, medidas aí por categorias de tempo, que seria a quantidade de intervalos entre os batimentos. Foi analisada nesse estudo pela média da frequência cardíaca e por uma outra variável chamada RMSSD, que é a raiz quadrada da média do quadrado das diferenças entre RR, que analisa aí variações de batimento a batimento e indica mudanças mediadas pelo nervo vago, aquele nervo responsável pela ativação do sistema parasimpático, ou seja, pelo sistema responsável por diminuir os batimentos cardíacos. Além disso, em variáveis lineares, também foi analisada variáveis de frequência, ou seja, da distribuição da potência absoluta ou relativa, medida aí pela potência total em Hertz, ou pela HF, que seria a High Frequency, também é uma indicadora do nervo vago. Além disso, houve as variáveis não lineares, que objetivaram nesse estudo quantificar a imprevisibilidade de uma série temporal. A variação da frequência cardíaca não é uma medição linear, então é importante que também tenha esse tipo de variável. Ela foi aqui analisada nesse estudo pela análise de flutuação destenenciadas, demonstrada aí pela alfa-1, que seria o objetivo de detectar correlações de longo alcance nas séries temporais, ou seja, flutuações na variação da frequência cardíaca de curto ou longo prazo. Bom, e os autores analisaram isso por fase de treinamento, e por semanas. Entrando agora nos resultados, os autores demonstraram primeiramente a análise por fase de treinamento. Então aqui nós temos os gráficos que foram apresentados no artigo. Cada gráfico desse, o A, B, C, D, E, representa uma das variáveis. E aqui nós temos a diferença entre os atletas e entre cada atleta durante as fases do treinamento, né? O descanso, a fase de qualidade, de velocidade aeróbica e também o taper, que seria o polimento. Cada barra representa um atleta, então a barra mais escura seria o atleta 1, a barra cinza claro representa o atleta 2 e cinza escuro o atleta 3. Bom, o atleta 1 demonstrou aí uma diferença significativa na média da frequência cardíaca em alfa 1, em que ela foi menor, essas variáveis foram menores na fase de qualidade, aqui e aqui, se comparadas com a fase de velocidade e de polimento. Além disso, os atletas 2 e 3 não apresentaram diferença entre as fases de treinamento. A variação da frequência cardíaca deles foi similar durante todas as fases de treinamento. Os autores também analisaram o resultado entre os atletas, e é possível ver aqui, fica bem claro nos gráficos, que o atleta 1 teve um resultado bem diferente se comparado com os atletas 2 e 3. A barra preta é bem diferente em quase todas, não, perdão, em todas as variáveis. E ela foi maior na média da frequência cardíaca e maior, na média da frequência cardíaca e também em alfa 1 e menor em todas as outras variáveis. Isso pode ter demonstrado que o atleta 1 teve uma ativação maior do sistema simpático. Bom, os autores também analisaram o resultado de semana a semana, então aqui os gráficos representam, assim como os anteriores, as variáveis, mas agora medidos entre as semanas, né, desde a semana 1 até a semana 17. E aqui o atleta 1 está demonstrado por essas bolinhas escuras, né, bolinhas pretas, o atleta 2 pelas bolinhas claras e o atleta 3 pelos triângulos escuros. O atleta 1 demonstrou diferenças em todas as variáveis, menos na potência total, ou total power, na semana 4. Na semana 4 ele apresentou diferenças aí, se comparado com outras semanas, né? Além disso, entre os atletas, assim como a análise por período de treinamento, o atleta 1 se demonstrou muito diferente em todas as variáveis, e maior em frequência cardíaca e também maior em alfa 1, assim como por fases de treinamento. Bom, entrando agora na discussão, foi visto pelos resultados que houve similaridades nas medidas de VFC individuais. Cada atleta apresentou semelhanças durante todas as semanas de treinamento. Por que isso pode ter acontecido? Bem, isso pode ser um demonstrativo que houve um equilíbrio no treinamento para cada atleta, não houve tantas variações da intensidade assim. A carga foi similar, o que é um contraste com a literatura. Era esperado que, como fosse mudando as intensidades e quais os objetivos diferentes dos períodos de treinamento, a variabilidade da frequência cardíaca também ia se alterar, o que não foi visto nesse estudo. Além disso, também não houve variações da VFC para o polimento. Era esperado que, com a intensidade mais baixa, houvesse variações, né, a flutuação na variabilidade da frequência cardíaca, que também contradiz com a literatura. Outros estudos passados demonstraram que a VFC aumentou durante esse momento de polimento. Mas os autores também falaram que, nesse estudo, os atletas tiveram uma redução gradual da carga, porque houveram algumas viagens, eles mudaram algumas cidades antes de Londres, e isso pode ter sido um possível explicativo. Além disso, houve uma grande diferença da VFC entre atletas de diferentes deficiências. O atleta que possuía uma deficiência neuromuscular
mostrou-se bem diferente nos resultados em comparação com os atletas amputados. Isso pode demonstrar um possível domínio do sistema simpático em repouso e também menores índices de VFC, que complementam estudos passados para essa população. Apesar disso, os autores também comentam que a amostra foi pequena. Apenas um atleta com deficiência neuromuscular foi comparado com 2 outros atletas. Isso pode ter sido um dos limitadores aí desse estudo. Então, concluindo, houveram poucas flutuações da variação da frequência cardíaca durante o treinamento. A variação da frequência cardíaca variou entre os atletas de diferença com a deficiência neuromuscular para atletas amputados. E é necessário, então, considerar as especificidades do indivíduo, o que pode levar a melhoras na prescrição da carga e, eventualmente, também melhora na performance e no resultado de atletas paralímpicos. Bom, muito obrigado. Lembre aí de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, porque temos muitos vídeos bacanas que estão acontecendo aí no canal do LaFísica. Muito obrigado a todos que assistiram até agora e queria deixar aí um obrigado especial aos meus colegas de projeto. Até a próxima!